alegria que a gente começa mais um Vitrine do Artesanato na TV. Você gosta de pintar? Você que já sabe pintar vai se apaixonar pela aula de hoje com Beth Matelli. Você não tem a menor experiência em pintura, fala, Cláudia, eu não sei nem segurar um pincel. Eu não tenho ideia de como que eu faço fundo, como que eu posso mesclar uma cor, como é que eu posso fazer uma folha, pintar um passarinho. Então preste atenção, porque a Beth Matelli tem uma didática para ensinar que eu asseguro, assino embaixo, e quando eu falo isso, eu estou garantindo, você aprende a fazer de verdade. A aula de hoje, ela vai ensinar a fazer uma tartaruga linda e aqui nessa bancada ela trouxe vários animais que ela pinta com um carinho, com um primor. Beth, que coisa linda, porquinha, gatinho, vaquinha. Até a gente pode fazer uma coisinha bem bacana, que a gente fala que é o kit semaninha. Cada dia da semana você pode colocar um paninho de um bichinho aí que você goste bastante. Não quer utilizar como semaninha? Não coloca os dias da semana, né, Beth? Isso. Faz aleatoriamente mesmo. Aí vai assim do seu estado de espírito. Acordei hoje e quero botar vaquinha. Hoje eu vou botar o piu-piu. Hoje eu tô me sentindo uma gatinha. Pois é. Beijo, Cá. Muito bom te receber. Obrigada, querida. Bom, minha querida, como você ensina muito bem, acho que eu vou me calar. Para que você possa ensinar tudo no passo a passo. Bora? Bom, eu acho que o nominho aqui ficou um pouquinho torto, deixa eu arrumar. Agora isso, tá bom. A boca que a gente vê no monitor, eu também tô bem? Pois é. Vou compor aqui. Bom, gente, eu trouxe, tá, a tartaruguinha, a mãe e o filho, né? Então, eu vou pintar só a mãe, porque o filho, ele é mesmo o retratinho da mãe, tá? A única coisa é que, em vez de ele estar usando um chapéu feminino, ele tá usando um bonezinho. Lembrando que a Beth sempre coloca aquela placa de Eucatex, você passa com aquela cola permanente para que o tecido ele fique bem fixado. Esticadinho, como se fosse uma tela mesmo. Como você passou o risco pro Eu passei paninho? Com carbono, tá? Especial de tecido, não pode ser carbono de máquina. Carbono de máquina, ele interfere na tinta. Conforme você vai misturando com a tinta de água, ele interfere e começa a borrar. Então tem que ser carbono para tecido mesmo. Ok. Tá bom? Então, para fazer a nossa tartaruguinha... Agora vocês vão ter uma aula, quer vir aqui, lindinho? Cinematográfica. Fala, Fê, pra cá. Aqui, então, vamos lá. Então, para fazer a tartaruguinha, a gente vai colocar para a pele dela, como cor de base, um tom que a gente chama de amarelo pele. Poderia ser um salmão bebê, mas nesse caso aqui eu vou colocar o amarelo pele em toda a face dela e no corpinho também. Algum truque para fazer isso? O jeito de colocar o jeito de para preencher não importa. Você pode pegar a tinta normalmente, não precisa atolar a tinta no pincel, não. Vai pegando pouquinho, tá? Porque para preencher não tem segredo. O segredo maior é quando nós vamos contornar e sombrear. Então, eu preenchi aqui a face da nossa tartaruguinha. Agora é que vai vir a diferença na hora de pegar o pincel. Olha, aqui também no corpinho dela, eu coloquei o pele. Eu vou trocar de pincel, eu vou pegar um pincel um pouquinho menor e vou fazer um sombreado. Agora é importante ver o jeito que eu pego a tinta. Então eu vou pegar o siena natural, vou pegar aqui com a lateral do pincel e vou virar para cima. Porque esse excesso de tinta, se eu virar e colocar ele aqui, eu borrei o pano. Eu vou deixar o excesso para cima, que conforme a tinta vai caindo, ela vai caindo pouquinho, ó. O que eu faço de errado, como é que é? Tenta mostrar de novo. Pegar a tinta e tacar a tinta assim, vai ficar um borrão. Okay. Não, ó, você tá vendo o lado que não tem a tinta? Esse lado é que vai no tecido, o excesso fica para cima. Ah, perfeito. Essa é a diferença na hora de pintar, tá? Então você coloca, ó, ele vai caindo pouquinho a tinta. E já forma um contorno, ó. É fundamental, né, Beth? Eu até vou mostrar como é que seria o errado, ó. Pegou,
colocou, olha como ele já emplastou. Eu não quero Aí a isso. pessoa acha que não tem habilidade, na verdade. Não, e não, é uma técnica, exatamente, né? É a forma que você vai pegar no pincel que vai te dar o diferencial do teu trabalho. Então aqui eu tô esfumando, né? No corpinho dela, ela tem umas linhas, que seria a parte da articulação do animal mesmo. Então eu vou fazer do mesmo jeito com o sépia e vou traçar, ó, com excesso de tinta para cima e vou traçar essas divisórias no corpinho dela. Sobre aqui a face, ó, o restinho de sépia que sobrou, eu vou colocar aqui embaixo, fazer um sombreado para trazer a face dela um pouquinho mais para cima. E aí a gente vai fazendo. Vou pegar um pouquinho de vermelho, bem pouquinho, e vou, ó, só vou pingar um pouquinho aqui e vou fazer movimento circular para deixar ela corada, ó. Para fazer o olho e a boquinha tem que esperar o fundo secar ou não há necessidade? Não tem necessidade, tá? Para fazer o olho, que eu já vou fazer aqui, eu vou pegar o branco e vou preencher aqui. Como agora eu peguei um pincel filete, porque eu falo sempre, espaço grande, pincel grande, espaço pequeno, pincel pequeno. No caso aqui, o filete é o mais fino que eu tenho, com menos pelos. Então eu venho e vou fazer aqui a parte que eu vou preencher com o olho. Vou botar também um pouquinho de branco aqui na parte de cima. Vou pegar o azul cobalto e venho preenchendo, olha, de baixo para cima para ele mesclar com o branco, para que ele fique mais claro na parte de cima. Então você já pode até notar a diferença. Eu havia colocado o branco em cima e vim puxando e ele ficou com o olhar mais claro em cima e mais escuro embaixo, tá? Só que quando você faz um bichinho, você vai tentar fazer com que os detalhes fiquem mais vistosos. Então eu vou contornar com o preto, também poderia ser com sépia. E eu pego, olha, com o mesmo filete e vou fazer o contorno aqui no olhinho da nossa tartaruguinha. Perfeição de aula, né, gente? Imagem boa. Tá? Depois que eu fiz isso, eu vou colocar um ponto de luz. Eu tenho que me preocupar com esse ponto de luz. Se eu colocar aqui na frente, eu vou errar. A luz, ela vem de cima. Então, eu vou botar o ponto de luz aqui na parte de cima do olho. Senão ele fica errado, tá? Os detalhes da boquinha, do narizinho, eu já fiz com o sépia, com o mesmo pincel filete. Olha, eu vou traçar aqui a boquinha com a cor sépia. Também eu vou fazer aqui o narizinho dela. São detalhes bem pequenos, mas que fazem a diferença. Já deu uma vida, né? E aqui com um pouquinho de vermelho, né? Porque ela é mãe, ela é vaidosa, a gente faz um pouquinho. Claro, é mulher, certo? né? Claro. Olha, você que está assistindo essa aula, aqui os meninos, eles fazem questão de mostrar uma imagem de cinema para você. Assim, é um zoom perfeito. Imagine você poder ter várias aulas da Beth Martelli na sua casa. É aqui, ó. É aqui que você vai encontrar nesse DVD. São 7 aulas, uma pintura que, aquilo que eu falei no início do programa, todo mundo consegue fazer. Desde uma criança, já a partir de uns 10 anos, né, Beth? Até menos. Até menos. Tem uma criançada aí de 8 anos que parece que já tem um talento nato, né? E vai que vai. O que a pessoa tem, a habilidade para pintar, eu falo sempre, é a mesma habilidade que você tem para escrever. Quando você vai na escola, a professora te ensina o abecedário. Cada um vai ter uma letra mais bonita, mais redonda, mais quadrada. A pintura é assim, você tem que praticar muito. Quanto mais você pratica, mais você melhora. E a Beth ensina, gente, tem uma didática, uma coisa dela. Então você recebe, comprando o kit, o DVD, ainda a apostila, que depois eu vou folhear uma também que está lá pertinho de mim. Agora, olha que máximo! Você vai receber em casa 7 panos de copa para que você possa fazer o seu kit semaninha.
E até eu estava vendo com a Beth antes de começar a nossa aula de hoje, o tecido, impressionante a qualidade. Gente, é o pano de copa. Para você vender, inclusive, você não vai fazer feio não, muito pelo contrário, porque valoriza a beça a sua pintura, uma boa trama. Tudo isso de tinta, sabe quantas tintas são? 17 tintas para tecido, inclusive 2 cores se repetem, que é a cor branca, né, Beth? Porque uma a gente utiliza como branco e o outro para fazer outras tonalidades, é isso? A gente mistura, por exemplo, o azul cobalto com branco para dar vários tons de azul, né? Vai do azul cerúleo, vai o azul real. Então você com o mesmo tubo de azul cobalto e branco, você vai fazer uma gama de azuis muito grande. Que bárbaro! Posso misturar o branco de repente com esse pink aqui, aí eu tenho um pink um pouco mais suave. Quer dizer, um kit completo em todos os detalhes. Olha que legal! Você recebe 3 pincéis e a Beth explica direitinho no DVD em que momento você utiliza cada um, até como limpar o pincel, o momento que você muda, tudo isso no passo a passo. O pincel filete que não pode faltar, e eu sei que é difícil a gente encontrar em várias cidades do Brasil inteiro. O pinta-bolinha, que a gente usa muito nas pinturas, e a caneta permanente, ok? Agora, olha que promoção! Que presente, né? É muito mais que uma promoção, né? É um presentaço. Você que está ligando e adquirindo esse kit vai receber mais 7 panos de copa de presente. Se você quiser dividir com alguém, é excelente. Ah, e ainda, depois eu vou mostrar todos esses riscos. A tartaruga, não sei se tá tartaruga, mas tá vaquinha, o gatinho, a porquinha, você recebe 7 riscos. Não é, Beth? Em tamanho real, para poder fazer Não, na verdade, semaninha. Você tem a semaninha, que são 7, né? Isso. E tem mais 13, são 20 riscos em tamanho real. 20 riscos em tamanho real. Tá bom demais. E ainda recebe de presente 7 panos de copa. Mas faça a sua parte, porque a Beth, juntamente com a vitrine, fez a dela, né, Beth? 0 operadora 11 3382 2000, 3382 2000. E pelo site também, claro, à sua disposição, vitrinedoartesanato.com.br. Menina, 7 com 13 e 20. Depois eu vou mostrar que eles estão aqui. Que legal, mulher! A tartaruga vai tão bem. Vai, vão todos. Bom, voltando à nossa aula. Bom, então, enquanto você estava lá, né, porque a gente está fazendo mesmo em tempo real hoje aqui, né? Eu já fiz as perninhas. E eu vou fazer aquilo que o pessoal tem mais dificuldade, que é para fazer o casco da tartaruga, né? Então, para fazer, olha, eu trouxe ele com os riscos assim, grosseiros, que aqui no nosso risco vai todo detalhado, olha. Que é o risco que eu queria que mostrasse aqui, que vai no kit, olha. O traço vai todo detalhado. Aqui eu nem passei todos os detalhes, mas é por isso que precisa do risco, que a pessoa seguindo o risco, ela vai ter aqui como é que fala? Aqui o casco da tartaruga certinho. Ok. Então, nessas partes principais aqui, eu vou começar pela sombra. Eu vou pegar um pouquinho do sépia e vou colocar em volta dessas marcas que tem aqui no casco da tartaruga. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que essas marcas ganhem um relevo. Então, para dar esse relevo, eu tenho que primeiro fazer a sombra. Então, coloquei o sépia, tá? Agora, eu vou preencher todo o fundo desse casco com o verde pistache. Então, eu vou misturando com ele ainda molhado. Então, eu vou misturando o sépia com o verde pistache. E você já vai perceber que já começa a levantar aqui esses relevos aqui em volta do casco. Tudo porque eu comecei com a sombra, tá? É muito importante quando você quer dar um detalhe. Acho até que você se lembra quando eu fiz a rosa, eu também comecei pela sombra. É verdade, porque você vem depois iluminando. E dá esse relevo, né? Exatamente. Então, a gente começa com as sombras, completa com a cor de base, olha. Então, aqui no casco tem um outro retângulozinho aqui, né? Então, eu faço também essa marca aqui, ó, também com sépia.
Porque a luz, como você disse, ela vem de cima. Então ela vai entrar por último. Tá? No nosso caso aqui, ela entra por último. Então, apliquei o sépia, vou completar com verde pistache e ele vai manchando e já vai dando o tom do casco que eu quero, ó. Você viu que ele não é nem verde nem marrom, ele vai mesclando e vai se misturando, ó. Então, a partir do momento que eu fiz toda essa parte de sombras, eu vou pegar um outro pincel um pouquinho menor e vou traçar as luzes. Então, ó, preenchi. Aqui no meio eu quero ele mais escurinho. Agora eu vou traçar as luzes para o pessoal de casa ver a diferença. Vou pegar um pincel menor, vou pegar o branco. Agora o risco é importante. Se sumir um pouquinho, a pessoa olha lá no desenho e vai seguindo, ó. Então o branco com a lateral do pincel, eu vou traçando toda a luz para dar esse formato no casco. Olha. São risquinhos, ó. E você vê que o volume já vai sendo criado. A tinta, como ela é miscível, ela vai se misturando enquanto seca e vai dando o formato no casco que a gente quer. Perfeito, muito bom, excelente. Olha, deixa eu fazer uma coisa juntinho aí com a Beth. Esse curso, imagina, a Beth fez um DVD com 7 aulas, onde você aprende a pintar vários animais, como os meninos estão mostrando. Então serve para você colocar numa camiseta, num pano de copa, aonde você quiser. Pintura em tecido com Beth Matelli, que está simplesmente um escândalo. E os desenhos são muito queridos, né, Beth? São muito mimosos, lindos, né? mimosos. Aí, juntamente com o DVD, você recebe também a apostila, aonde ela passa mais dicas. Na verdade, é um baita de um complemento com todas as cores que ela utiliza em cada um dos animais, o que tá muito bacana. Agora, lembra que eu tava lá longinho um pouquinho? Deixa eu mostrar para vocês os riscos, né? Porque são 20, não é isso? 20 riscos. Você fala, Cláudia, como é que eu vou conseguir fazer o desenho da Beth? Não precisa, vai junto. Tem a tartaruga, o galo mestre Cuca. Como são 20, eu não tenho tempo aqui para mostrar todos. Você tem, inclusive, não só de dia da semana, você tem temas como o mestre Cuca para colocar num avental, aquele seu amigo que adora cozinhar, não é? As estações do ano, o esquilo, o outono, os porquinhos. Aqui você tem um amigo palmeirense, vai adorar receber. É verdade. Se falar que gambá é do meu time, vocês vão ver só, viu? Vou dar vocês todos aí, E eu nem ligo, tô nem ligando, viu? A galinha com pintinho e por aí afora. Turma, são 20 riscos em tamanho real. Ah, eu quero fazer menor, Cláudia, quero fazer menor para colocar numa camiseta. É só você tirar novamente manda numa fotocópia, né? E diminui. Faz lá. E diminui, gente, não tem segredo, tá? E olha que legal, ela vai mandar para você de casa 17 tintas para tecido, inclusive em 2 cores brancas, uma para você usar como a cor branca, a outra para você misturar, porque elas são miscíveis. Você pode ter várias tonalidades de azul, de verde, por exemplo. 7 panos de copa, numa baita de uma qualidade, com acabamento impecável, porque aqui o nosso intuito é faça e venda, ou faça e seja muito feliz. Ainda, os 3 pincéis que ela usa em todas as aulas, mais o pincel filete, que é fundamental. E olha que bacana, e a canetinha permanente e o pinta-bolinha. Gente, é um kit completaço, hein? Ainda vai receber de presente, você que está ligando no 0 Operadora 11, 33822000, 33822000, mais 7 panos de copa. Então chegam 14 panos de copa na sua casa. Dá para você fazer, ganhar dinheiro, vender, pagar o curso com certeza e ainda ter um bom lucro. Não é, Beth Matelli? Pois é. Eu gostei do que você falou de ser feliz, né? Eu tenho um depoimento de uma senhora que ela estava se sentindo muito infeliz. Aí porque ela mudou de cidade, sem amigos,
E aí o marido dela, ela falava pro marido, mas o que eu vou fazer nessa cidade sem amigos? Ele falava, vai dar uma volta com o cachorrinho, não sei o quê. E ela não estava feliz. E ela ficou feliz porque ela comprou o nosso DVD. Menina, até me arrepia. Ela me ligou porque ela está pintando e ela fala que ela fica feliz na hora que ela pega as tintas para pintar. Que legal, Eu acho isso tão bacana, e até né? começa a criar amizade, Exatamente. começa a conversar com uma aqui que também faz. Eu achei muito lindo. Ela ligou para minha casa para falar isso. É muito ganha, bacana. A gente ganha o dia. Ganha. Eu mês. tenho muitos depoimentos mesmo, muito bacana. Lindona, muito bom. 0 operadora 11 3382 2000 para você ser feliz, igual essa moça, essa senhorinha que ligou para a Beth, pelo site também vitrinedoartesanato.com.br. Vamos lá? Bom, enquanto você estava mostrando, eu coloquei um pouco de branco aqui, que eu vou fazer eu até tirei, vou procurar o aqui chapéuzinho dela. Então eu apliquei branco no meio, que eu quero dar... Perdão, viu? Que eu quase que passei, loura louca. Um pouco de volume. Porque a Beth falou o seguinte, eu fui pegar o risco agora, ela falou assim, sempre quando vocês forem pintar, essa dica tem no DVD, fiquem com o risco do lado. Então eu fui pegar o risco agora, exatamente, porque é aquilo que ela falou, você está pintando um detalhe, aonde que estava o traçado que a tinta escondeu? Tá aqui o risco do lado. O risco, ele é instrumento de trabalho, ele não tá lá só para passar pro pano, não. Você tem que pintar olhando para ele para ver os detalhes. Bem como a apostila, né? Porque na apostila você vê as cores, você consegue seguir bem. Então, aplicando aqui o branco no meio, olha, ele ficou mais claro. Aqui na parte de baixo do chapéu eu vou colocar um pouco do magenta, que é uma das cores que também vão no kit, que a gente mistura com branco para fazer vários tons de rosa. E nós vamos sombrear com o violeta. Agora é que é importante mostrar como é que eu pego a tinta. Eu não preciso nem lavar o pincel, porque são tons parecidos. Pego o violeta com a lateral do pincel e vou fazer o contorno do chapéu com ele. Então, fiz o contorno. Esse restinho de tinta que sobrou, ó, a gente vem, vira ao contrário e vem matizando. Assim ele vai ficar em tom sobre tom. Eu fiz isso no chapéu inteiro, sendo que aqui na parte de baixo eu coloquei mais violeta porque eu queria mais sombra na parte de dentro do chapéu, tá? Então um pouquinho mais de violeta. Aqui o laço também eu fiz com violeta para dar um destaque. E depois que eu fiz isso, eu vim colocando luzes com o branco. Eu só vou lavar um pouquinho o pincel, porque eu quero usar o mesmo pincel, mas eu quero sair da cor escura para o branco. Então eu pego o branco e venho fazendo aqui, ó, uma luz na parte de cima do laço, com branco. Esse excesso de tinta aqui, ele vai mesclar com a cor de baixo e vai chegar no tom que a gente quer. Quando a tinta está molhada, ela apresenta um tom um pouco diferente de quando exatamente, ela seca, né, Beth? Ela muda um pouquinho. E aqui, olha, nessa beiradinha aqui, eu quero que ele fique mais iluminado. Então, eu vou carregar no branco aqui, ó. Que é essa parte de cima. Para que ele dê essa borda aqui mais destacada, ó. E sempre, não quer que fique a linha? Vem com o pincel e esfuma. Isso a gente ensina bem direitinho no DVD, como a gente faz essas misturas de cores. Inclusive, eu queria que você mostrasse que na apostila, na última página, a gente ensina essa mistura de cores, como fazer os tons. É pra já. Isso, aqui, olha. Aqui, ó. Olha que legal, gente. O azul com amarelo você tem o verde, vermelho com amarelo você tem o laranja, azul e vermelho violeta. A gente aprende isso, né? Na escola e acaba esquecendo as cores primárias, as secundárias. Exatamente. É bem interessante. Outras misturas, olha, por isso que a gente manda no kit 2 tons de branco, porque um branco você usa como a cor branca mesmo. O outro, se você misturar, por exemplo, com violeta, você vai obter o lilás. Exatamente. Né? O azul marinho com púrpura você tem o violeta e o sépia mais púrpura você obtém o vinho. Então, quando a gente fala que no kit vão 17 tintas para tecido, você, na verdade, consegue outras tonalidades devido a essa misturinha de cores básicas que a Beth ensina aqui com tanto carinho desse mundo para você. Muito bom.
E agora voltando para nossa aula aqui. Então, e aqui, olha, a parte de cima do chapéu eu tô contornando com o magenta, que eu quero que ele fique mais detalhado, essa beiradinha aqui. Lógico, a gente tá fazendo em tempo real, em casa a gente tem mais tempo ainda. Então, por exemplo, você colocou o violeta, ah, não tá bom, eu quero um pouquinho mais forte, não tem problema, volta com um pouquinho mais de tinta. Às vezes, depois que secou, você viu, ah, eu poderia ter colocado um pouquinho mais de tinta ali, não tem problema. Pode você colocar? Pode fazer uma segunda camada. Mesmo com ela seca já? Mesmo com ela seca, a única coisa que eu falo sempre para as pessoas é para tentar umedecer. Por exemplo, olha, eu quero, se eu colocar o violeta todo na parte aqui, eu vou cobrir tudo de violeta, mas eu não quero isso. Então, volta no pouquinho com rosa ciclame e você umedece, você volta no tom um pouquinho mais forte. Perfeito. Tá? Eu quero mostrar uma coisa aqui que o pessoal de casa tá curioso, como é que eu fiz a pipoca, né? Ficou bem legal. Que a palavra pipoca ali tá em relevo. Eu fiz isso aqui como uma segunda opção, né? Eu quis dar, olha, se eu colocar branco puro aqui, ele vai ser só branco. Então, eu vou pegar um pouquinho de amarelo, vou bater umas pintinhas aqui, que é para dar um sombreado, porque eu não quero que ele fique branco. Uhum. Um pouquinho do siena natural também, e eu faço essas pintinhas. Se eu quiser só usar o branco, eu não quero relevo, então eu venho no próprio branco. Agora eu vou, o termo que eu uso, eu vou atolar o pincel no branco, bastante branco. Agora não é com a tinta para cima, é para baixo, ó, eu quero atolar, ó. Eu venho aqui e vou mesmo chapando o branco aqui. E se quiser que ele fique com relevo, isso aqui é uma sugestão que eu dou pro pessoal de casa. Tem a tinta, que é uma tinta que ela é com relevo, e você coloca já com biquinho, ó. Espera secar, põe bastante tinta, espera secar, que é a tinta puff. Depois que secou, você vem com ferro quente no avesso e ela cresce. E fica daquele jeitinho. Assim, com esse relevo que eu queria mostrar aqui pro pessoal. Olha como ficou lindo. E ali nesse paninho de copa, a Beth também fez questão de fazer um chãozinho, fez umas flores, Isso. Colocou um pinta-bolinha no vestidinho da tartaruga, fez um barradinho. É claro que aqui o nosso tempo é um pouco mais curto, mas você vai ter todos os detalhes dessa aula e muito mais, na verdade, nesse DVD, que são 7 aulas para você aprender a pintar, mesmo você que não tem habilidade. A Beth tem um jeito de ensinar que é só dela. Para pegar o pincel, para fazer mistura de cores, para fazer traçados que você aprende. É um encanto, você aprende, tenha certeza disso. É o investimento, é o presente que você vai se dar. O DVD, juntamente com a apostila, que eu mostrei agora há pouco com ela, inclusive, com todas as dicas para você misturar cores e ter mais uma gama de outras cores também. 17 tintas para tecido, ou seja, além das 17 tintas, essa possibilidade de misturar cores e obter outros tons, né, Beth? Exatamente. Muito legal, e cores lindas, cores que você vai utilizar muito. Aí, turma linda, olha que legal, que carinho para você. 7 panos de copa com uma baita qualidade, 3 pincéis, chegou no kit, mais um pincel filete, a caneta permanente vai junto e o pinta-bolinhas. E vamos lembrar que você vai receber 20 riscos em tamanho real dos animais para você já sair pintando pano de copa, uma eco bag, um avental, o que você quiser. Ligou, comprou o kit, que é um presentaço, é um primor muito didático, recebe de presente mais 7 panos de copa. No total, chegam 14 na sua casa. 011 3382 2000, 0 operadora 11 3382 2000 para todo o Brasil. Aí o site vitrinedoartesanato.com.br. Beth, estamos encerrando. Já acabamos, né? Beijo pra você, muito obrigada, que Deus te ilumine sempre. Obrigada por tudo que você faz pelas meninas e meninos. Obrigada. Gente linda, vamos embora. Tchau, Até a tchau. próxima.